Olá, bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Matemática Online, hoje para a segunda aula de expressões trigonométricas. Então vamos fazer aqui mais algumas simplificações, tendo agora em atenção mais algumas indicações que podem estar nos enunciados dos nossos exercícios, está bem? Então fica aí desse lado e acompanha a aula. Vamos lá então aqui à nossa primeira situação. Temos assim o enunciado, sabendo que 2 cosseno de x mais π sobre 2 mais 1 igual a 0 e que o nosso x pertence ao intervalo de π sobre 2 e até 3π sobre 2. E queremos determinar o valor desta expressão. Ok, então o que é que nós fazemos neste tipo de exercícios? Bom, a minha sugestão é começar por simplificar esta expressão inicial que nos dão. Então, para isso, nós podemos escrever 2 cosseno de x mais π sobre 2 mais 1 igualar a 0. E agora vamos tentar descobrir, ver o que é que sai daqui, não é? Então, 2 cosseno de x mais π sobre 2 igual a menos 1. E agora, o cosseno de x mais π sobre 2 é igual a menos 1 meio. Bom, até aqui tudo bem, nós conseguimos então isolar aqui o cosseno, mas ainda podemos simplificar um pouco mais. Podemos recorrer então aqui à simplificação das nossas razões trigonométricas. Para isso, tal como vos disse na aula anterior, é muito útil conhecerem então, ou trabalharem aqui com a nossa circunferência trigonométrica. Então o que é que eu vou fazer? Vou marcar aqui um ângulo que seja um ângulo pequeno, relativamente pequeno, ou seja, mais pequeno que 45 graus, ou π sobre 4 radianos, para nós percebermos bem a diferença entre o valor do seno e o valor do cosseno. Está bem? Então eu até vou marcar aqui com cores diferentes. Vamos marcar o nosso cosseno aqui, o valor do cosseno a vermelho e a verde o valor do seno. Então este é o nosso ângulo de amplitude x. E agora o que é que eu vou representar? Eu quero saber o que é o cosseno de x mais π sobre 2. Então vou rodar, não se esqueçam, sentido positivo, sentido negativo. Então π sobre 2. Então estou aqui de amplitude 0 e vou rodar até ao π sobre 2. E π sobre 2 corresponde a 90 graus, não é? Temos aqui π sobre 2. Ora, π sobre 2 mais o x. Então eu tenho que andar mais um bocadinho, equivalente aqui à amplitude x. Podemos então representar mais ou menos aqui este ângulo de amplitude será x mais π sobre 2. Temos então aqui o lado de extremidade. E o que é que nós queremos agora? O valor do cosseno. Ora, o valor do cosseno, vocês já sabem que a leitura faz-se no eixo do x e este comprimento que aqui está é do tamanho do comprimento verde, da linha verde ou da vermelha. Fácil de identificar. É a verde. Surge a vantagem de eu ter feito um ângulo pequenino, é que eu agora consigo ver qual dos tamanhos é que corresponde. Tá bem? Então, ele vai corresponder à verde, que é o seno de x. Então, eu vou escrever seno de x. Mas vamos ver, o cosseno aqui é negativo e o seno é positivo. Tem sinais contrários. Então, se eu colocar um sinal de menos no valor do seno, já vai ficar igual ao cosseno. E igualamos a menos 1 meio. Então, isto significa que o seno de x é 1 meio. Agora passando o sinal de menos, mudando o sinal a ambos os membros da nossa equação. E reparem, vamos só ver se isto está em sintonia com o nosso ângulo. Eu disse que o seno vale 1 meio. E nós sabemos que o ângulo está entre o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Ora, π sobre 2 aqui e 3π sobre 2 aqui. Ou seja, quer dizer que estamos a falar de um ângulo que pertence ao segundo ou terceiro quadrante. Daqui o que nós percebemos é que, ora, se o seno é 1 meio e o ângulo pertence ao segundo e terceiro quadrante, então a única hipótese é que o nosso ângulo tem de estar no segundo quadrante. Ok? Garantidamente que está no segundo quadrante, porque no segundo quadrante é que o seno é positivo. Está bem? Dentro destas duas possibilidades que nós tínhamos, segundo e terceiro quadrante, tem de ser obrigatoriamente o segundo quadrante, porque o seno deu-nos positivo. Ok, então agora vamos à nossa expressão, ao valor que eu quero determinar. Então vou escrever tangente de x mais π mais o seno de π sobre 2 menos x. Então vamos fazer estas simplificações. Ora, para a tangente,
a leitura da tangente eu preciso aqui de uma linha auxiliar. E vou apagar agora aqui estes ângulos para não confundir aqui muito. Vou deixar só o valor, o x. E agora vou traçar aqui o lado de extremidade da amplitude x mais π. Ok, o ângulo π temos aqui, então vamos rodar até ao π mais o x. Na realidade é fazer o prolongamento aqui desta amplitude x. Então temos aqui a tangente. E qual é o valor da tangente? Ora, o valor da tangente, prolongamos até tocar nesta reta paralela ao eixo ao y e verificamos que tem o mesmo valor que a tangente de x. É o mesmo. Então eu vou escrever aqui tangente de x. Pá, simples. Agora, vamos aqui ao seno. Ok, vamos rodar até ao π sobre 2 menos x. Neste caso, eu tenho de andar para trás x. Está bem? Então, π sobre 2 menos x, no sentido negativo x. Isto será π sobre 2 menos x. Ok. Valor do seno. Ora, o valor do seno está aqui. É este comprimento todo. Que tem o mesmo comprimento da linha verde ou da vermelha? Fácil de identificar. A vermelha. Então quer dizer que este seno vai ser igual ao cosseno. Cosseno de x. Vamos só ver os sinais. O seno aqui é positivo e o cosseno é positivo. Ok, perfeito. Está em sintonia. Ok, então a minha expressão simplificada é tangente de x mais cosseno de x. Fantástico. Agora, para eu descobrir o valor desta expressão, eu preciso de determinar o valor da tangente e o valor do cosseno. E a única pista que eu tenho é que o seno é 1/2. Agora, o que é que vocês têm de fazer? Recorrer às fórmulas que relacionam estas razões trigonométricas. Está bem? Então, eu vou apagar aqui esta parte, ok? Vou só ficar com o seno que é 1/2. Temos então aqui o seno que vale 1/2. E agora vamos recorrer às fórmulas. E vocês sabem uma fórmula que é a fórmula fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é 1. Ora, se eu sei que o seno é 1/2, então eu vou substituir o seno por 1/2. Vai ficar 1/2 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. E agora vou descobrir o valor do cosseno. Cosseno ao quadrado de x é 1 menos, ora, e 1/2 ao quadrado é 1/4. Vamos então escrever cosseno ao quadrado e agora fazer esta subtração. 1 menos 1/4, nós vamos ter 3/4. Agora, o valor do cosseno vai nos dar duas possibilidades. A raiz de 3/4. Ora, mas nós vimos há pouco que se o seno é 1/2 e o ângulo está entre o primeiro e o terceiro quadrante, obrigatoriamente nós tínhamos visto que o ângulo obrigatoriamente pertence ao segundo quadrante. Não é? Já tínhamos visto isto. Ora, no segundo quadrante, aqui, o valor do cosseno é negativo. Então, obrigatoriamente, eu vou saber, já sei que tem aqui duas possibilidades, mas eu vou escolher a negativa. Menos raiz de 3 sobre 2. Porquê? Porque o cosseno no segundo quadrante é negativo. Está bem? Este é o valor do cosseno. Falta-nos determinar o valor da tangente. Bom, o valor da tangente, nós também sabemos que a tangente de x é a mesma coisa que o seno sobre o cosseno. Certo? Ou seja, então se o seno é 1/2 e o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2, então quer dizer que o valor da tangente, como é que é? Casca com casca, miolo com miolo. Então, sinais é negativo e vamos ter 2 sobre 2 raiz de 3. Simplificamos aqui os 2, não é? E vamos obter 1 sobre raiz de 3. Podemos ainda racionalizar esta fração e escrever menos raiz de 3 sobre 3. Então temos o valor da tangente, que faz todo o sentido. Segundo quadrante, a tangente é negativa, não é? Se eu marcar aqui um ângulo no segundo quadrante, o valor da tangente é negativo. Está perfeito. Então eu agora já posso determinar o valor da expressão. A tangente é menos raiz de 3 sobre 3 e o valor do cosseno será menos raiz de 3 sobre 2. E podemos simplificar toda esta expressão. Como é que fazemos isso? Colocando o mesmo denominador. Ou seja, o primeiro tem que multiplicar por 2, menos 2 raiz de 3 sobre 6, e a segunda fração por 3. 3 raiz de 3 sobre 6.
menos 2 menos 3, menos 5 raiz de 3 sobre 6. Temos então aqui o valor desta expressão. Está bem? Entendido? Então temos de ter aqui atenção aos ângulos. Depois temos de fazer as simplificações, temos que utilizar as fórmulas conhecidas e temos de ter cuidado ao selecionar os valores que nós queremos. Neste caso do cosseno eu tive que optar entre o positivo e o negativo, tendo em conta o que nós sabíamos do ângulo. Vamos ver agora um exercício que foi da prova de 2021, também na segunda fase, em que dizia o seguinte: sabemos que o seno é menos 1/5, temos também onde é que se situa aqui o nosso ângulo alfa e para determinar, sem recorrer à calculadora, tal como fizemos no exercício anterior, o valor de uma determinada expressão. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Podemos começar por simplificar aqui esta parte do sabe-se que. Ora, o seno de alfa menos π sobre 2 igual a menos 1/5. Ora, vamos recorrer à nossa circunferência trigonométrica, vamos marcar aqui o nosso ângulo alfa, vou também indicar o valor do seno e do cosseno. Vamos colorir isto aqui, vamos pôr aqui vermelho e vamos colocar aqui a verde. Temos assim, o valor do cosseno de alfa é este comprimento que está desenhado a vermelho e a verde o seno. Ok, então vamos lá simplificar esta expressão. Seno menos π sobre 2, ou alfa menos π sobre 2. Ou seja, podemos rodar até o menos π sobre 2, temos aqui menos π sobre 2, mais alfa. Ok, então será aqui. Alfa menos π sobre 2. E o valor do seno? Ok, o valor do seno é este. E acham que é igual a quê? À linha verde ou à vermelha, em termos de comprimento? A vermelha. E a vermelha é o cosseno de alfa. Então eu vou escrever cosseno de alfa. Vamos aos sinais. O seno aqui é negativo e o cosseno é positivo. Então eu tenho que colocar um sinal de menos para ficar com o mesmo sinal que o seno. Menos 1/5. Ou seja, o cosseno de alfa vai ser 1/5. Então já sei que o cosseno é 1/5. E depois dizem-nos assim, o ângulo está entre 0 e π sobre 2, está no primeiro quadrante. Está perfeito. Está no primeiro quadrante, o cosseno tinha que dar positivo, deu positivo. Está ótimo. Vamos agora à simplificação da expressão. Então vamos lá a isto. Tangente de π menos alfa mais 2 cosseno de menos 7π sobre 2 mais alfa. Tangente. Ora, π menos alfa. Para fazer a leitura da tangente, nós precisamos daqui de uma linha auxiliar, não é? Paralela ao eixo do y. Agora, vamos marcar π, vamos rodar até o π, está aqui o π, ou seja, π menos alfa. Então é aqui. Isto será π menos alfa, o lado de extremidade que tem esta amplitude. E o valor da tangente? Ok, o valor da tangente é prolongar. Está aqui. Este é o valor da tangente, que tem o mesmo comprimento que a tangente de alfa. Ok, então eu posso escrever tangente de alfa, vamos aos sinais. A tangente aqui, do π menos alfa, é negativa e esta é positiva. Então eu coloco um sinal de menos. Está feito. Ok? Mais 2 cosseno de... Agora vamos aqui a esta parte. 7π sobre 2 é mais do que uma volta, porque o número do numerador, o 7, é maior que o dobro do denominador, então tem voltas a mais. Então vamos retirar voltas. Se viram a aula número 1, tá bem? Eu expliquei lá como é que nós podíamos retirar voltas. Então pegamos no 7π sobre 2 e dividimos por uma volta completa. Tá bem? Casca com casca, miolo com miolo. Vamos ter 7π sobre 4π. O π simplifica e isto vai nos dar 1, qualquer coisa. Quer dizer que 7π sobre 2 tem uma volta a mais. Ora, se tem uma volta a mais, vamos retirar essa volta. 7π sobre 2 menos uma volta, e uma volta é 2π. O que é que fazemos agora? Mesmo denominador. Ora, 2 vezes 2 é 4, fica 7 menos 4 dá 3π sobre 2. Então eu posso escrever menos 3π sobre 2 mais alfa. Ok. Menos tangente de alfa mais 2, e agora vamos simplificar esta parte do cosseno. Vamos apagar aqui o que não interessa. Ok, vamos tirar aqui a tangente, agora não precisamos da tangente. Cosseno de menos 3π sobre 2 mais alfa. Não se esqueçam, no sentido negativo. Ora, vamos rodar menos 3π sobre 2 para aqui acima.
menos 3π sobre 2, não é? Assim, no sentido negativo. Mais alfa, agora rodo para o outro lado. Ou seja, temos então aqui o ângulo. Menos 3π sobre 2 mais alfa. E o valor do cosseno aqui? Bom, o valor do cosseno é negativo. E tem o mesmo comprimento, aqui esta linha azul, que a linha verde. Ou seja, é igual ao seno. Então eu vou escrever seno de alfa. Vamos aos sinais. O cosseno é negativo e o seno é positivo. Portanto, tenho que colocar um sinal de menos. Menos. Igual a menos tangente de alfa menos 2 seno de alfa. Agora, o que é que precisamos de fazer? Encontrar o valor da tangente e encontrar o valor do seno. E o que é que nós conhecemos? Nós conhecemos o valor do cosseno. Bem? Ora, se nós conhecemos o valor do cosseno, temos que, talvez, utilizar a fórmula fundamental da trigonometria que relaciona o cosseno e o seno. Ok, podemos escrever seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Sabemos que o cosseno é 1/5, ok? Então daqui vem seno ao quadrado de alfa mais 1/5 ao quadrado. 1/5 ao quadrado igual a 1. Vamos escrever seno ao quadrado de alfa igual a 1 menos, ora, 1/5, 1/25. Seno ao quadrado de alfa, colocando o mesmo denominador, 24/25. E agora o que é que nós temos? De fazer a raiz quadrada, temos uma solução positiva e outra negativa. 24/25. E qual é que nós vamos optar? Nós sabemos que o nosso ângulo alfa pertence ao primeiro quadrante. E no primeiro quadrante nós sabemos que o seno é positivo. Então eu vou optar por escolher o valor positivo, ou seja, vai ficar a raiz de 24 sobre a raiz de 25. A raiz de 25 dá um valor, dá 5, e a raiz de 24, vou escrever aqui no numerador, que poderemos também simplificar esta raiz de 24, ou seja, eu posso dizer que é 2 raiz de 6, está bem? Okay? Fazer aqui a simplificação da raiz quadrada de 24. Ok, então já tenho o valor do seno, positivo. Tenho o valor do cosseno. Falta-nos o valor da tangente. E o valor da tangente, como é que nós podemos determinar? A tangente é igual ao seno sobre o cosseno. É fácil, não é? Ora, o valor do seno acabamos de determinar 2 raiz de 6 sobre 5. O valor do cosseno, 1/5, não é? Já tínhamos aqui. Ora, casca com casca, miolo com miolo. Então vamos poder escrever 5 vezes 2, 10 raiz de 6 sobre 5. E aqui 10 sobre 5 é 2, não é? 2 raiz de 6. Então já temos aqui o valor da tangente. Então podemos fazer aqui o valor final da nossa expressão. Menos o valor da tangente, menos 2 raiz de 6, menos 2 vezes e o valor do seno, que é 2 raiz de 6 sobre 5. Então 2 vezes 2 é 4. Podemos então aqui apagar estes 2 e colocar um 4. Temos isto. E colocamos o mesmo denominador. Multiplicamos por 5. Menos 10 raiz de 6 sobre 5. Menos 4 raiz de 6 sobre 5, que nos dá menos 14 raiz de 6 sobre 5. E temos aqui o valor final da expressão. Eles pediam-nos para representar da forma A raiz de B sobre C, exatamente o que eu tenho aqui. Então, tenho aqui o A que corresponde ao menos 14, é um número inteiro, o B que corresponde ao 6, é um número natural, e o C também é um número inteiro, neste caso é o 5. Espero que tenha sido útil, que tenham conseguido entender. É uma questão de praticarem, fazerem muitos exercícios para estarem confortáveis nesta matéria, está bem? Então, até uma próxima aula.